Vamos lá, gente. O modelo do debate é 1 minuto de apresentação. Eu me chamo fulano de tal, eu vou defender isso, meu nome é tal, tal. É bem simples, tá? É, Aí depois começaremos com pergunta de 2 minutos, resposta de 5 e réplica de 5. Ok? Pode, sem Apresentação, problema. tá? Ó, eu tenho 1 minuto para cada de apresentação. É muito rápido mesmo, é só a pessoa entender quem é você, tá? Adriano, 1 minuto, a tua apresentação. Vai lá, cara. Eu sou novo nessas coisas. Bom, boa noite, Décio, boa noite, Wesley, boa noite a todos aí que estão acompanhando. Eu sou Adriano Cruz, sou testemunho de Jeová, e hoje nós vamos debater especificamente sobre a Igreja Católica. Eu preciso ressaltar aqui que os meus argumentos não serão direcionados à instituição católica e também não será de forma pejorativa. Os meus argumentos visam apenas fazer uma comparação entre o que é o verdadeiro cristianismo e, com base nessas informações bíblicas, nós vamos analisar isso olhando hoje especificamente para a religião católica como um todo. E aí nós vamos fazer uma comparação para saber se de fato ela é ou não é a Igreja de Cristo. Obviamente, essa resposta você vai ter no final, e a intenção é que você possa ter essa resposta baseada na Bíblia, e não na minha opinião pessoal. Espero que vocês possam tirar o máximo de proveito. Ok, ok. Décio, você tem 1 minuto para se apresentar, cara. Então, pessoal, boa noite. Eu me chamo Décio, eu abro lives aí de vez em quando, e é a primeira vez que eu estou participando, de fato, oficialmente do Podplay. Eu sou católico apostólico romano, né? Eu sou leigo da Igreja Católica. Eu gosto muito de estudar, então eu estudo muito sobre tanto a escritura quanto a tradição, e de fato o debate aqui acredito que espero que seja edificante para todos, né? Entendendo todos os lados, todas as partes. A gente vai tratar aqui, claro, da história do cristianismo, da Bíblia, de fato de tudo que chegou, né, a nossa concepção que temos hoje de cristianismo e de igreja, né? Então, assim, espero que todos tenham um ótimo debate e um bom proveito. Ok, ok. Tá aí a apresentação dos dois, ok. A apresentação é mais para o pessoal entender quem são vocês, né? Gente, o modelo, eu vou repetir novamente, é pergunta de 2 minutos, é resposta de 5 e réplica de 5 também. Aí depois volta ao contrário, é o amigo que respondeu, agora vai fazer a pergunta. Então eu peço para o Adriano e para o Décio se atentar em cada momento. Pergunta é pergunta, pergunta não é réplica. Réplica não é pergunta, é réplica. Então, respeita esses momentos de cada é, opção aqui para que não fuja muito, tal, tá bom? Ah, mas eu quero. Ele não respondeu o que eu fiz. Tá, na outra você faz a pergunta no tempo certo, tal, para ficar legal a dinâmica aqui. Muito bem. Ô, Adriano, você começa perguntando. Deixa eu até zerar aqui. Você tem 2 minutos de pergunta, cara. Teu microfone. Então, Décio, eu levantei aqui pelo menos 3, 6, 7, 8 requisitos. Claro que óbvio, tem mais, né? Mas nós vamos conversar sobre oito requisitos que o fundador do verdadeiro cristianismo instituiu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para os cristãos, para aqueles que iriam seguir aquilo que ele estabeleceu como padrão. Eu vou citar para você aqui os 3 primeiros, e aí eu gostaria que você mostrasse na prática como que a Igreja Católica satisfaz esses requisitos. O primeiro é Jesus ser o cabeça da Igreja verdadeira. Essa Igreja verdadeira, ela precisa também amar o próximo, e o outro é obedecer os mandamentos de Deus, estabelecidos e ensinados pelo fundador do cristianismo, Jesus Cristo. Então, com base nesses 3 primeiros pontos, eu gostaria que você mostrasse, dentro da Igreja Católica, como que a religião, como instituição, obedece a esses 3 primeiros requisitos. Recapitulando, Jesus ser o cabeça, ou seja, ele ser a fonte de todas as orientações. Amor ao próximo, então você vai mostrar na prática como que a Igreja Católica, no decorrer dos seus anos de existência, mostrou amor ao próximo. E, claro, como que ela obedece aos mandamentos de Deus ensinados por Jesus Cristo. Essa é a minha primeira pergunta. Ok, deixa eu zerar o tempo do Adriano aqui. Décio, você tem 5 minutos para discorrer a pergunta do Adriano. Então, Jesus é o cabeça da Igreja Católica, né?
A gente tem os bispos como representantes, claro, porque o próprio Cristo deixou seus representantes na terra. Ele deixou os apóstolos representando ele e os guiando, né? Tanto quanto o Espírito Santo guiando toda a igreja também. A Igreja Católica, ela tem uma sucessão apostólica que todos, né, representam Cristo, todos os sucessores dos apóstolos. A Igreja Católica, quem lê o catecismo e qualquer documento da Igreja Católica está de acordo totalmente com as Sagradas Escrituras, inclusive todos os concílios, por exemplo, os cânons são baseados nas Escrituras, tem os versículos da Bíblia de onde é falado, em todos os versículos, todos os documentos da Igreja Católica instituindo regras e doutrinas estão pautados e, de fato, quem encontrar vai vê-lo os versículos ditos nos mesmos documentos. E como a Igreja Católica fez esse amor ao próximo, simples, criando orfanatos, universidades, hospitais, asilos, escolas. A África, hoje em dia, por exemplo, nem falei que a Igreja é a maior instituição de caridade do mundo. Então, assim, os asilos, por exemplo, na África, se a Igreja Católica saísse da África, 70% das instituições de ensino, dos asilos, dos orfanatos, das escolas, todos eles sairiam da África junto. Até mesmo quando teve aquela enchente lá, foi em Santa Catarina, se não me engano, o Papa ajudou, mandou os valores para cá. Sempre quando tem eventos, catástrofes, a Igreja faz as suas doações. É uma falácia dizer que a Igreja queimou bruxas, quem queimava era o Estado. É um problema que, assim, muita gente confunde, mas quem na realidade queimou bruxas foram os puritanos. Os puritanos que foram o caso da queima das bruxas de Salem. Foram aquelas várias mulheres que foram mortas, enforcadas. E várias inquisições protestantes que de fato mataram essas bruxas. As pessoas que eram católicas, que queimaram mulheres na fogueira, não eram de fato os católicos verdadeiros. Estes eram pessoas corruptas, o qual não representam a instituição. Tanto é que o próprio Papa pediu perdão por estas pessoas que se diziam católicas, que não eram católicas. Porque os católicos verdadeiros entendem e veem, e qualquer um pode pesquisar no Google. Na Igreja Católica, nenhum Papa, nunca houve uma ordenança, nunca houve uma bula papal para queimar ou matar ninguém. Na Igreja Católica nunca teve um documento mandando matar ninguém. Na Igreja Católica nunca teve um documento mandando queimar ninguém. Isso é uma propaganda anticatólica do protestantismo que surgiu com Calvino, com Lutero, com Armínio, com os reformadores e os protestantes. Isso é uma propaganda anticatólica. Os próprios protestantes, doutores, de fato, que estudam, de fato, entendem que isso foi uma falácia que não existiu, não tem base e não tem fundamento falar que a igreja matava pessoas. Quem matava era o Estado, tá? A igreja estava ligada ao Estado, mas não era soberana ao Estado. O Estado tinha autonomia por conta própria, o Estado mandava por ele mesmo. A Igreja Católica não podia intervir de acordo com isso. Então, assim, graças a Deus, por exemplo, nós temos o nosso tribunal hoje, o direito à ampla defesa vindo dos tribunais católicos que julgavam as pessoas. Nós temos aquela questão de quem acusa a prova veio da Igreja Católica, O ônus da prova vem do acusador, A prova testemunhal, a prova de ampla defesa, tudo veio com base nos tribunais da Igreja Católica que a nossa justiça tem hoje. Ou seja, tudo que nós temos hoje, por exemplo, até o nosso calendário gregoriano que nós utilizamos é o da Igreja Católica. Então a Igreja Católica tem sempre essa carreira de ajudar ao próximo, de amor ao próximo, de caridade, de solidariedade, de fraternidade. Então, nisso sempre ocorreu na Igreja Católica, seguindo claramente estes mandamentos de Cristo. Quem, inclusive, for no Catecismo, que é um manual para um católico, vai encontrar todos os mandamentos de Cristo lá. Então, assim, não tem documento da Igreja mandando matar ninguém? Não tem. Não tem mandando queimar ninguém? Não tem. Quem fazia isso era o Estado e não a Igreja. Ok, deixa eu pausar aqui. Eu peço para os nossos amigos que estão debatendo, não liguem para a rolagem, tá? Se atenta sempre ao debate aqui, tá bom? Porque a rolagem muita gente fala bastante coisa, então pode desfocar aqui a ideia aqui do debate, tá? Adriano, você tem 5 minutos pela tua réplica. Vamos lá. Então, Décio, só que algumas coisas aí nós precisamos pontuar. Na prática, nós não vemos a Igreja Católica se apegando aos ensinamentos de Cristo, ou às orientações que ele deu, para dizer que ele é o cabeça da Igreja Católica. E não é.
Vocês enaltecem muito mais a sucessão apostólica do que afirmar que Jesus é o cabeça da Igreja Católica. Lembra daquele papo que vocês têm sobre Jesus, sobre Pedro ser a pedra porque ele é o primeiro papa? Bom, isso aí não condiz com a Bíblia, porque talvez você queira ler 1 Coríntios 3, capítulo 11, que ali fala algo interessante. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, 11, né? O apóstolo Paulo ele escreveu uma coisa ali que ela derruba muito essa interpretação de que vocês querem transformar o apóstolo Pedro no primeiro papa católico, o que obviamente é uma mera inferência, baseada em ausência de conhecimento profundo da Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo ele derruba essa interpretação, dizendo assim, ó, se quiser ler na Bíblia Ave Maria ou Jerusalém, fica à vontade. Diz assim: pois ninguém pode lançar outro alicerce a não ser o que já foi lançado, que é Jesus Cristo. Então, o alicerce da igreja verdadeira não é outro ser humano. Não é o apóstolo Pedro, não é o apóstolo Paulo, não é nenhum dos discípulos e nem dos apóstolos. Paulo deixou claro que o alicerce, a pedra fundamental, a pedra que é a base de tudo que havia de ser construído dentro do cristianismo, é Jesus Cristo. Não é o apóstolo Pedro, que nem sequer papa ele era ou almejou ser. O outro ponto era amor ao próximo. Construir instituições de caridade evidencia, sim, deve ser elogiado, mas quando Jesus fala em amar o próximo, ele vai muito mais do que fazer atos de caridade. Aqueles que também dizem que Deus não existe, também fazem atos de caridade. Pasme, até Satanás faz obra de caridade. Quando Jesus ensina o amor ao próximo, em uma de suas falas, ele disse que ninguém tem mais amor do que esses, que seja capaz de entregar a sua vida em favor dos seus amigos. Isso é o amor ao próximo. É capaz de morrer em benefício dos outros. E aí, quando eu olho para a história da Igreja Católica, eu vou chegar na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, apoio à escravidão, apoio ao fascismo. Eu vou pontuar aqui um ponto específico, né? Primeira Guerra Mundial, a tua igreja estava intimamente ligada com os atos nazistas. Segunda Guerra Mundial, envolvida diretamente na guerra, inclusive incentivando as pessoas a participar. É claro que tinha alguns ali do clérigo que não participou, mas a igreja como instituição apoiou, assim como tem apoiado em todo o seu decorrer da sua existência, governos políticos que causam guerras. E não é muito difícil de encontrar líderes como padres benzendo armas que vão ser usadas para matar outras pessoas. Aí eu pergunto para você, será que isso realmente combina com aquilo que Cristo falou sobre amor ao próximo, que vai muito mais além do que fazer caridade? De fato, quando a situação complicou para o lado, quando foi necessário, na verdade, mostrar que a Igreja Católica era uma religião cristã verdadeiramente, infelizmente ela não conseguiu fazer isso. E mostrou o contrário, não seguiu o ensinamento de Cristo. Em João 14, 15, Jesus falou algo interessante, que nós mostramos que amamos a Ele se obedecermos aos seus mandamentos. E um desses foi amor ao próximo, que infelizmente, quando nós olhamos para a igreja, para a história, não é evidenciado esse amor na prática. Posso citar aqui, em virtude de ainda ter tempo, muitas pessoas que foram mortas porque tinham a Bíblia, ou porque eram contra doutrinas católicas defendidas pela Igreja Católica. Então a história, ela dizer que foi apenas algumas pessoas e que o Papa foi lá pedir perdão por essas pessoas, não é verdade. Existe um documento de meia-culpa onde o Papa assume como religião a culpa da religião por não impedir ou se envolver diretamente no ato e não mostrou amor ao próximo. Deu 5 minutos do Adriano, deixa eu zerar aqui, tá? Lembrando, gente, que o tema do debate é
A Igreja Católica é a Igreja de Cristo? Esse tema vai passear por muitas questões, desde lá de trás, histórico, bíblico, enfim, tá? Ok? Décio, agora você começa perguntando. O Décio faz a pergunta de 2 minutos para o Adriano. Vai lá, Décio. Certo. Vou fazer agora a pergunta, mas assim, a Cruz Vermelha, por exemplo, que apoiou vários prisioneiros, que apoiou pessoas que estavam morrendo, foi da Igreja Católica. A criação de hospitais e sanatórios durante a guerra foi da Igreja Católica. Existe uma encíclica papal, que inclusive eu deixei aberta porque eu sabia que você ia trazer a questão da guerra, Adriano, que é a própria encíclica papal que fala: a humanidade caminha para uma catástrofe que poderia ser evitada se os homens seguissem as Pergunta, leis de Décio. Cristo e o respeito à dignidade. É que E você aí tá a minha pergunta vai. E aí a Né? minha pergunta. Eu peço para vocês evitar fazer réplica, porque aí foge um pouco. Tanto o Adriano quanto você. Eu sei que a vontade de responder é muito grande, é verdade. Só que na próxima vez vocês vão ter essa oportunidade justamente para rebater. Então a Pergunta pergunta, dessa. né? Se Ó, foi, de fato, a Igreja Católica, né? Como é que qualquer outra igreja poderia ser a Igreja de Cristo, não sendo a Igreja Católica? Qual seria essa outra igreja, a Igreja de Cristo, se não é a Igreja Católica? É as Testemunhas de Jeová? ok, ok, deixa eu zerar o tempo aqui. 5 minutos, Adriano, para você discorrer. Vamos lá. Já ficou evidenciado aqui que realmente a Igreja Católica ela não satisfaz esses primeiros três requisitos. E você me perguntou se, já que não é a Igreja Católica, é a São Testemunho de Jeová? Sim, eu vou pegar o ponto mais grave aqui do que foi estabelecido no meu outro argumento. Participação em guerras. A minha religião, ela está presente em todo o planeta. Inclusive, estava presente na Alemanha. Não sei se é do seu conhecimento, mas existia uma religião que, na época, era a única religião que, se apoiasse de forma indireta ou recusasse os seus ensinos, ela não mais seria perseguida. Era a única religião. Os judeus perseguidos não tinham essa comodidade. Já as Testemunhas de Jeová, sim. As Testemunhas de Jeová, na Alemanha, tinham a oportunidade de assinar um papel recusando as suas crenças, tipo, dizendo que não era mais Testemunha de Jeová, e elas sairiam do campo de concentração e voltavam para suas famílias. E poderiam usufruir das suas liberdades. Só que, daqueles que foram para os campos de concentração nazista, muitas dessas Testemunhas de Jeová até morreram, justamente porque não quiseram anular a sua crença e também porque não queriam apoiar o regime nazista nem de forma direta, que era colocando a roupa com a suástica, a arma na mão e Bíblia na outra, como é o caso dos católicos e dos demais evangélicos, e ir para a guerra matar pessoas da minha própria religião, de outro país. Porque é o que realmente aconteceu, né? Não faz sentido, na Alemanha, só ter pessoas religiosas e em todo o planeta que esteve envolvido na guerra eram o quê? Só ateus? Não, eram católicos de outros países, que também estavam vestidos com o armamento nazista e conflitaram entre si. Onde nós temos católico matando católico, protestantes matando protestantes por ordem de governos políticos. A minha religião não fez isso. Muitas testemunhas de Jeová, elas foram enforcadas, fuziladas, mortas em guilhotinas. Por quê? Pela simples razão de não apoiar o regime nazista. Isso aqui é fonte histórica. Negar esses fatos é o mesmo que dizer que a Terra é plana. Isso é fonte histórica que você encontra em material histórico que não é fornecido pela minha religião. Isso faz parte da história da humanidade. Então, sim, quando alguém botava assim, olha, eu vou te entregar aqui uma arma e você vai fuzilar tais pessoas ali. Você sabe o que os membros da minha religião que haviam sido ensinados anteriormente faziam? Não. Eu prefiro morrer do que matar alguém. E várias testemunhas de Jeová morreram por esse motivo, evidenciando na prática aquilo que Cristo falou sobre amar o próximo ao ponto de entregar minha vida em favor dos meus amigos. E elas fizeram isso em favor de pessoas que elas não conheciam.
Tanto é verdade que você pode pesquisar depois, Triângulo Roxo, Testemunhas de Jeová. Lá você vai encontrar uma infinidade de historiadores, de pessoas que falam sobre esse marco na história humana e como que as testemunhas de Jeová eram tratadas. Então, nesse ponto, a minha religião não se envolveu nem na Primeira, nem na Segunda Guerra. Em Ruanda, que você pode também pesquisar depois, a sua religião, junto com as religiões evangélicas, se envolveram no conflito étnico lá. Sabe qual foi a religião que não se envolveu, onde milhares de pessoas perderam a vida? A minha. Mais uma vez, nós mostramos que nós realmente amamos o próximo. E não é criando creche, asilo. Não, porque fazer isso e, quando surgir a Terceira Guerra Mundial, vestir novamente o armamento e matar pessoas da minha própria crença que pertence a um outro país só porque está do lado oposto, isso, infelizmente, não é o que Cristo ensinou para os seus discípulos. Lembra da ocasião do apóstolo Pedro, que puxou uma espada e cortou a orelha de um soldado? Ele estava fazendo uma excelente ação. Ele estava defendendo o Filho de Deus. Mas Jesus disse, bote a espada onde você achou. Quem pegar a espada para matar, vai ser morto pela espada. E os cristãos daquela época não se envolviam em conflitos para tirar a vida de outras pessoas. Ok, os 5 minutos do Adriano de resposta tá aí. Agora o Dércio vai fazer a réplica de 5 minutos também. Dércio, 5 minutos aí para você discorrer. Boa, vamos lá. De fato, para quem escutou o que o Adriano fala quando eu perguntei qual era de fato a Igreja de Cristo, e ele falou que eram os Testemunhos de Jeová. Para quem não sabe, existem escritos e documentos dos próprios Testemunhos de Jeová que afirmam que tanto a Igreja Católica quanto todas as igrejas protestantes são a Babilônia. E os que nele habitam são cativos da grande Babilônia. Ou seja, vocês protestantes, para o Adriano, estão cativos da grande Babilônia. Não só vocês protestantes, mas nós católicos também. Agora, é complicado, Adriano, porque vocês não participam de guerras. Mas eu vou explicar para você que guerra não é apenas pegar em armas. Guerra é, até 1980, negar o transplante de órgão a crianças. Guerra é, até hoje, negar transfusão de sangue, de tratamentos que vão trazer a vida, e vocês negando isso e crianças morrendo. Guerra é uma pessoa que comete um pecado dentro do salão do reino, um adultério, alguma coisa, e é expulsa. Sendo que Cristo falou que ele veio para os pecadores e só estava junto de pecadores. Guerra, para mim, é matar crianças inocentes por uma interpretação errônea que não é permitido fazer transfusão de sangue. Guerra, para mim, é até 1980 negar o transplante de órgão a pessoas doentes e crianças. E várias pessoas morrendo. Isso é guerra para mim. E respondendo, quando Pedro pegou a faca para bater no centurião romano, Cristo não disse joga a faca fora. Cristo disse guarda a faca. Quando Deus mandou Moisés matar os amalequitas que estavam abusando e queimando o povo judeu, Deus estava errado. Quando Davi fazia guerra contra os inimigos de Israel, Davi foi condenado. É complicado, né? Porque assim, se não fossem as guerras, por exemplo, as cruzadas, você seria muçulmano hoje. Todos nós seríamos muçulmanos. Porque o Saladin, que queria dominar Jerusalém, se não fossem pelas cruzadas da Igreja Católica, todas as nossas meninas hoje, todas as nossas mulheres estariam usando uma touca cobrindo até os olhos e não podendo sair de casa sem o seu marido, não podendo ter uma televisão dentro de casa, para você entender o que não seria, o que seria dos cristãos se os muçulmanos tivessem dominado sem as cruzadas que a Igreja Católica fez para todos. Então, assim, acho bem difícil, né, apoiar o não às guerras, sendo que a própria Bíblia não fala isso que você está falando em uma doutrina antibíblica, Adriano.
Você veio trazer aqui que a Igreja Católica apoiou guerra, que não sei o que, não trouxe uma fala de um bispo apoiando, não trouxe uma bula de um papa, uma encíclica papal de um papa apoiando a guerra. Agora eu trouxe para você uma coisa que todo mundo conhece, a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha que se iniciou em 1919, quando a guerra se iniciou, a Primeira Guerra, a Cruz Vermelha estava fazendo hospitais e, gente, de fato, a Cruz Vermelha é católica e foi fundada por católicos. Mais de 800 mil judeus foram salvos e assegurados e escondidos da Alemanha nazi por católicos, pelo próprio Vaticano, que escondeu, preservou e salvou mais de 800 mil judeus. E isso tá no Google. Quem quiser entrar pode ver. Então, assim, é complicado, né? Para mim, guerra tem outro contexto, outro significado. Agora me diga, se de fato as testemunhas de Jeová, como você afirmou, são de fato a Igreja de Cristo, por que é que Cristo só apresentou a igreja dele 1.800 anos depois da sua subida aos céus? Por que é que Cristo só apresentou a doutrina, sã doutrina dele ao mundo, depois de 1.800 anos e ainda a doutrina dele muda? Porque vocês não faziam transplante de órgãos, agora fazem. Porque vocês não fazem transplante, infusão de sangue, mas vira e mexe, né? Estão buscando outros tipos de tratamento, que inclusive são tratamentos vindos de povos indígenas, por exemplo, que não são cristãos, de povos candomblecistas, de pessoas que fazem esse tratamento natural e que não vêm de fato da medicina natural, da medicina convencional, que nós convenhamos, mas sim muitos deles que vêm de outras pessoas, de outros povos, de outras coisas. Ok, Décio, 5 minutos de réplica do Décio já passou, tá? Estamos vivenciando aqui um debate com o tema A Igreja de Cristo, peraí. A Igreja Católica, a Igreja de Cristo, esse é o tema para quem está perguntando aí na rolagem. Estamos passando por momentos históricos aqui, então o pessoal está levantando momentos históricos. É assim, debate vai ressaltar muitas coisas dentro do segmento do Adriano e do Décio. É válido, constatação, enfim. Eu acredito que vocês são maduros o suficiente para lidar com essas informações, ok? Adriano, agora você pergunta a pergunta, tá, gente? Não faça réplica na pergunta e nem na réplica faça a pergunta, tá bom? Vamos lá, você tá com efeito aí, Adriano. Acabou de ter um efeito. Décio, em João 17, no versículo 5, ali diz que o fundador do cristianismo, ele tornou o nome de Deus ainda mais conhecido. Não só o nome, mas também a pessoa por trás desse nome. E no 2021, deixa eu ver aqui. No 17 e 21, ele mostrou que esses discípulos dele, nessa oração para o Pai, eles também estariam unidos, existiria uma união entre eles, entre os verdadeiros cristãos. E claro, ele mandou que os seus discípulos pregassem o que ele havia ensinado em Mateus 28, 19 e 20. Aí eu gostaria que você mostrasse como que a sua igreja promove o nome de Deus, mostra que os seus membros têm união entre si, e como que vocês obedecem a ordem de ir e pregar aquilo que Jesus ordenou. Note, o que Jesus ordenou. Como? Ok, tá aí a pergunta. Décio, você tem 5 minutos para discorrer a pergunta do Adriano, cara. Boa. Então, durante esses 1.800 anos que os TJ não surgiram, né? Porque, pessoal, para quem não sabe, se você não é TJ, você é condenado, você não está salvo. Porque uma pessoa que é cativo da Grande Babilônia não está salva para os TJs. Então, no catolicismo, na Igreja Católica, quem está fora da Igreja Católica pode ser salvo. Sim, é salvo. A questão de fora da Igreja Católica não há salvação é para um católico que negou a Deus, que negou a doutrina, que negou a Deus. Mas quem não é católico e segue a Deus e crê em Deus fora da Igreja Católica pode ser salvo. Só que os testemunhos de Jeová não acreditam nisso. Como essa pode ser a Igreja de Cristo?
Então, durante esses 1.800 anos, respondendo a pergunta, né, do Adriano, porque a pergunta que eu fiz sobre onde estava essa sã doutrina e essa igreja verdadeira durante 1.800 anos não foi respondida. Então, respondendo a pergunta que foi feita agora, a Igreja Católica tiveram mártires, pessoas que morreram para defender a palavra de Deus para que ela fosse evangelizada pelo mundo. A Igreja Católica foi quem converteu Roma, que era o maior império pagão, que de fato era a Babilônia, que foi convertida ao catolicismo. Respondendo a sua pergunta, como o nome de Deus foi proclamado, foi na Igreja Católica indo a todos os lugares habitados que era condenado o cristianismo, como a Índia, por exemplo, como Roma, por exemplo, como o Egito, como vários outros, como a Grécia, como a Pérsia, então como vários outros morrendo, como a gente vai ter, por exemplo, São Cirilo, que diz, pode me matar, pode matar os que me acompanham, mas eu não vou negar a minha fé. Pode fazer tudo o que quiser comigo, pode me queimar, pode me entregar aos leões, mas eu não vou negar a quem eu sigo. Inclusive, nem só a evangelização, mas a própria palavra e a própria Bíblia. Vários santos e vários mártires que falaram, você pode me matar, pode me queimar, pode matar a minha família, como Orígenes, por exemplo, mas eu prefiro ser triturado por leões a lhe entregar a palavra que está escrita. Então foram estas pessoas que preservaram a escrita para que hoje vocês pudessem tê-la. Porque o seu fundador era presbiteriano. E o presbiteriano veio da Igreja Católica. A Igreja Presbiteriana veio da Igreja Católica, ou seja, vocês indiretamente vieram da Igreja Católica. E só tem a Bíblia que tem hoje por conta da Igreja Católica. Vocês foram evangelizados, entre aspas, porque o Evangelho não diz que Jesus não é Deus, né? Mas vocês foram evangelizados pela Bíblia que pegaram, de fato, da Igreja Católica. Então foi esse o trabalho de evangelização da Bíblia. Se a Bíblia não fosse permitida a leitura pela Igreja Católica, você não teria. No tempo, o seu fundador, que era presbiteriano, e o próprio Calvino, que fundou a Igreja Presbiteriana, não teria acesso à Bíblia. Mas você tem hoje. Por que será que você tem? Porque foi negado? Não, se fosse negado, você não teria a Bíblia hoje. Então, assim, é complicado, né? A Igreja Católica foi a primeira igreja a vir. Agora eu lhe pergunto, Adriano, quando foi que foi fundada para você a Igreja Católica? E quem foi que deu esse nome, Igreja Católica? E se a igreja não foi fundada por Cristo, quem foi o homem que fundou? Será que você sabe isso? Porque para falar de se a Igreja Católica é ou não é de Cristo, eu acho que a pessoa tem que saber o seu fundamento. Então, assim, você sabe quem foi que fundou a sua igreja, né? Mas quem foi que fundou, de fato, a Igreja Católica? Você sabe em qual ano, pelo menos? E esse nome, quem foi que deu? Né? E se não é a Igreja Católica, se são as Testemunhas de Jeová, retorno a minha pergunta, que você não respondeu. Por que Deus permitiu que fossem passados 1.800 anos para que sã doutrina fosse revelada? Porque, para quem não sabe, os Testemunhos de Jeová acreditam que a igreja, depois da morte dos apóstolos, se apostatou. E só surgiu novamente com a doutrina Testemunhos de Jeová. Ou seja, nem o catolicismo, nem nenhuma igreja protestante, todos eram apóstatas. Vocês protestantes, os TJs acreditam que antes deles nascerem, antes deles serem fundados, vocês todos nós éramos apóstatas. E a religião verdadeira, a igreja verdadeira só passou a ser surgida em 1800 e pouquinho, quando o Charles Russell lá teve, né, a brilhante ideia de fundar as Testemunhas de Jeová. Então, ficam essas perguntas aí. Muito bem. Lembrando pro Dércio, né? Mais pro Dércio que... Ô, Dércio, resposta é resposta. Evita de fazer pergunta dentro da resposta para a gente não fugir da nossa dinâmica, tá? Tanto o Adriano quanto o Dércio. Resposta é resposta, pergunta é pergunta, réplica é réplica. Ah, eu tenho um monte de pergunta. Faça no próximo bloco, tal, quando você for fazer a pergunta. Ok? Vamos lá. Adriano, 5 minutos pela tua réplica. Desculpa. É réplica, né? Réplica, então vai lá. 5 minutos, cara. Bom, eu quero lembrar o meu colega Décio que quem está aqui em questionamento não é as Testemunhas de Jeová, é a sua igreja. Lembra do tema? A Igreja Católica é a Igreja de Cristo? Esse é o tema. Não é se é Testemunha de Jeová. Se você quiser, eu teria o maior prazer de debater com você só sobre Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová são a Igreja de Cristo? Ou é a religião verdadeira? Aí, meu amigo, você pode fazer 300
essas perguntas e eu vou responder todas elas de Gênesis a Apocalipse, inclusive sobre esse período de tempo que você perguntou sobre os 1800 anos. Será um prazer lhe responder tudo isso dentro da Bíblia, coisa que até o momento você não conseguiu fazer, porque eu perguntei para você como que a sua religião segue o exemplo do fundador do cristianismo em João 17, versículo 6, onde Jesus fala que tornou o nome de Deus conhecido aos homens. Então ele lia nas Escrituras, ele falava, ele recitava textos do Antigo Testamento que tinham um nome divino. E como ele pregava para os judeus, isso se tornava ainda mais conhecido para aqueles judeus. Então, a Igreja Católica faz isso? Infelizmente não. Ela vai na contramão daquilo do cristianismo, que era tornar conhecido esse nome que a Igreja Católica fez. Bom, numa carta de 29 de junho de 2008, recente, teve uma conferência de bispos e presidentes católicos, e aí essa carta foi direcionada a esses presidentes de conferência. Lá, o Vaticano disse, abre aspas, nos últimos anos, infiltrou-se nas liturgias a prática de pronunciar o nome próprio do Deus de Israel. O nome de Deus não deve ser usado, nem pronunciado. Nas traduções do texto bíblico para línguas modernas, o tetagrama divino deve ser vertido pelo equivalente de Adonai e Kyrios, que é Senhor em hebraico e em grego. Então aqui fica óbvio que o corpo governante da Igreja Católica, o Vaticano, e posteriormente representado ali pelo Papa, ordenou que o nome de Deus fosse retirado das Bíblias católicas e o seu uso litúrgico das missas, diretamente contra aquilo que o fundador do cristianismo estabeleceu, que era tornar o nome de Deus conhecido. E aí depois eu perguntei como que a sua religião obedece o mandamento de Jesus dos cristãos serem unidos, com base em João 17, 22, que você também ousou falar. Preferiu falar de Testemunho de Jeová como se Testemunho de Jeová fosse o tema, e eu repito, não é o tema do nosso debate. Bom, a religião católica, como nós já vimos no meu comentário anterior, ela tem incentivado, tanto no passado, diversas e diversas vezes, em diferentes situações, como Primeira Guerra, Segunda Guerra, apoio à escravidão, apoio ao fascismo, e um monte de outras coisas, um exemplo do genocídio em Ruanda, por exemplo. Então, ela não tem incentivado que os seus membros demonstrem amor uns pelos outros e estejam unidos. Infelizmente, evidenciando mais uma vez que essa oração de Jesus, ela não se cumpre na Igreja Católica. E quanto mais a tua religião começou lá atrás, mais sujeira debaixo do tapete nós vamos encontrar. E quando nós pegamos isso e colocamos em xeque com o que Jesus ensinou para os cristãos, nós vamos ver que existe de fato uma gigantesca diferença entre o que Cristo ensinou para os cristãos e aquilo que a sua religião pratica. Um mandamento, por exemplo, do fundador do cristianismo, está na tua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 19, que é o famoso ide, né? Que diz, ide, portanto, fazei discípulo de pessoas de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer todas as coisas que lhes ordenei. Então, os verdadeiros cristãos, nos tempos bíblicos, eles ensinavam aquilo que eles aprenderam de Jesus, e o que eles aprenderam foram ordens. Ordens essas que eram transmitidas para outros, que é o que nós vamos tratar no meu próximo argumento. Então, a sua religião não ensina isso. Ela está muito mais voltada para imitar os fariseus da época, que invalidavam a palavra de Deus por conta das suas tradições. Então, mais uma vez, Décio, nós já vimos aqui 6 pontos onde o verdadeiro cristianismo praticava, Jesus ordenou, mas a sua religião não. Ô Adriano, a sua internet acho que tá dando uma oscilada, cara. Você tá muito assim, ó, travando e tal. Não sei se é... Às vezes fica assim mesmo, mas depois volta ao normal. Mas deu para te ouvir direitinho. Tá? Agora o Décio faz a pergunta, tá? Pergunta do Décio, tá?
Décio, a tua pergunta, 2 minutos, cara. Eu fiz a pergunta, infelizmente, nenhuma das minhas perguntas foram respondidas. Eu vou perguntar de novo. Quem foi que fundou a Igreja Católica? De onde veio o nome católica? Quem foi que deu? Em qual ano? E eu estou perguntando várias, porque quando você não respondeu a primeira, eu perguntei outras para dar a chance de você responder as várias outras. Eu estou fazendo várias e você não está respondendo nenhuma, infelizmente. Então, quem foi que fundou a Igreja Católica? De onde veio o nome católica? E em que ano? Então, fica aí a pergunta. Eu espero que agora, nesse momento, seja respondido, porque o Adriano não está respondendo as perguntas. É triste. Ok, deixa eu zerar o tempo aqui. Adriano, você tem 5 minutos para discorrer aí sobre a pergunta do Décio. Beleza. Vamos lá. Primeiramente, Décio, a origem da sua religião, uma coisa que nós temos que ver, o que nós estamos discutindo aqui, não importa se foi fulano de tal, no ano 300 e pouco, que pegou a palavra universal e converteu para a palavra católica e fundou uma religião que, inclusive, passou a ser uma religião estatal romana. Romana. Adivinha quem eram os inimigos do povo judeu? Adivinha? Os romanos. E a tua igreja apostólica romana foi fundada em Roma por pessoas que não seguiam o ensinamento de Cristo, por pessoas que eram opositores dos cristãos, que matavam cristãos. É daí que surgiu tua crença, sua religião como instituição. Agora, o que eu sei é que não foi Jesus que fundou a sua religião. Isso aqui é o que eu vim provar para você e já está 6-0. Porque nada do que Cristo ensinou, tua religião pratica ou ensina. Então não importa se foi o bispo fulano de tal, o papa fulano de tal, um cara que tinha 2 cabeças, 3 cérebros, não interessa. Não foi o fundador do cristianismo, não foi Jesus. Agora, eu duvido, absolutamente duvido, que na sua réplica você consiga abrir a Bíblia, se é que você trouxe para esse debate. Afinal, os católicos não têm a Bíblia como regra de fé e conduta, né? É melhor o catecismo, por exemplo. Mas o ponto é, eu gostaria que você me refutasse agora e mostrasse, não, Adriano, você está completamente enganado. Olha aqui no texto de Inventários, capítulo 6, versículo 66. Jesus fundando a minha igreja católica. É o que você tem que fazer. Tu só está no histórico, e é um histórico extra-bíblico. Nós íamos debater que o cristianismo verdadeiro, ele foi fundado e está narrado dentro da Bíblia. Os primeiros cristãos verdadeiros está dentro da Bíblia. Então você tem que usar a Bíblia e olhar para fora da sua religião e comparar para saber se os cristãos ali faziam o que tua religião faz, ensinavam o que sua religião ensina e obedece os ensinamentos do fundador do cristianismo. Então não tem como, meu caro. Você quer ir para extra-bíblia. O negócio aqui é Bíblia. Cabe a você, não eu, Adriano, provar que Jesus fundou a sua crença, a sua religião. Eu consigo provar que ele fundou a minha. Você consegue provar que ele fundou a sua? Esse que é o ponto, se é que você ainda não entendeu o teor desse debate. O fato é que, como eu ainda tenho tempos, nós já vimos que a Igreja Católica ela não tem Jesus como seu cabeça, não recorre a Cristo em busca de orientações, não mostra amor ao próximo, e isso é evidenciado no decorrer da história com o envolvimento de atos que, infelizmente, milhões de pessoas perderam sua vida. Obediência aos mandamentos de Deus, claro que isso não existe, porque quem está com um fuzil na mão e uma Bíblia na outra e uma suástica no peito não pode dizer que está obedecendo a Cristo. E muito menos passou ainda mais vergonha, Décio, em tentar relativizar as guerras. Não sei se você sabe, mas o tema é se a sua religião é a Igreja de Cristo. No Antigo Testamento não existia cristãos, porque não existia cristianismo. Existia o judaísmo. E lá o contexto lá dos Atos era de guerra. Deus precisava proteger a descendência que iria surgir o seu filho Messias na terra. Então, obviamente, o contexto era de guerra. Isso completamente muda quando Jesus vem e institui o verdadeiro cristianismo, que é completamente oposto
ao que era praticado no Antigo Testamento no quesito guerra e matança de uns aos outros. Você tem que estudar um pouquinho mais a Bíblia. Outra coisa, pregação do Evangelho. Sua igreja não prega Evangelho coisa nenhuma. É mais um senta e levanta e bolacha na boca e um suco de uva do que qualquer outra coisa. Isso não é pregação do Evangelho. Unidade. Vocês têm conflitos internos, inclusive ao ponto de tirar um a vida do outro, historicamente falando. E óbvio, essa oposição ao nome do uso divino já mostra que está 6-0 para o verdadeiro cristianismo e a sua igreja católica apostólica romana, fundado em Roma, para os romanos, com objetivo político, não tem nada a ver com a igreja verdadeira dos cristãos. E a próxima pancada vem na minha próxima pergunta. Agora cabe a você provar que eu estou errado e que Jesus fundou a igreja católica. Ok, faltou um segundo lá, mas depois eu compenso o Adriano. Gente, os que foram silenciados tem print para depois eu ir lá no PV da pessoa e mostrar, ó, você foi silenciado porque ofendeu um dos nossos convidados aqui, tá bom? Vamos lá, Décio, você tem 5 minutos para discorrer na sua réplica. Boa, vamos lá. Eu queria especificar, primeiramente, que o Adriano não respondeu nenhuma das minhas perguntas. Fico muito triste. Ele disse assim, não importa quem foi. Claramente, Adriano, você veio para esse debate despreparado, você não respondeu as minhas perguntas. Mas eu respondi todas as perguntas que você fez. O que acontece, um problema muito grande, é que eu acho que, você afirmando que a Igreja Católica mata pessoas, eu acho que quem mata mais é quem nega a transfusão de sangue para crianças e bebês. Eu acho que quem mata mais é quem até 1980 negou transplante de órgãos, transplante de coração, transplante de fígado, transplante de tudo, né? Então, assim, uma coisa que ele falou muito foi que não estamos aqui para falar sobre a minha religião, que são as Testemunhas de Jeová. Mas eu queria falar para vocês que foi o próprio Adriano que afirmou aqui que a igreja dele era a igreja de Cristo. Então ele próprio adentrou nesse tema, eu só vim acompanhando. Eu em nenhum momento trouxe primeiramente as Testemunhas de Jeová. Eu perguntei se não é a igreja católica, qual é a igreja? E o Adriano assim afirmou, é a minha, né? É o Salão do Reino, as Testemunhas de Jeová. Então, assim, quem saiu da Bíblia e foi para a historiografia, Adriano, foi você, trazendo o contexto de guerra, que pela minha refutação você também não respondeu. Deus mandando guerrear. Deus mandou Moisés matar os amalequitas, Davi fazia guerra contra os outros, você inclusive foi sair para pesquisar na internet, e agora como você não está sabendo as perguntas que eu estou te fazendo, nenhuma das perguntas que eu te fiz até agora foram respondidas, Adriano. Eu acho que quem precisa estudar é você. Sabe por que você não sabe o fundador da Igreja Católica? Porque você não sabe quem foi que fez, porque quem fez não foi um homem comum. Agora, onde está na Bíblia? Sempre que a Bíblia fala universal. A Bíblia que nós temos hoje é traduzida para o português. O termo católicos é um termo grego. É um termo grego, muito apropriadamente na frente foi utilizado para o latim. Quem pesquisar qualquer palavra universal vai estar falando lá na Bíblia, universal é a igreja. Católico significa universal. Então, quando é falado igreja universal na Bíblia, Assembleia Universal é sempre referido à igreja católica, porque a igreja católica é a igreja universal. Então, assim, o Adriano fugiu, né, fingiu que voltou para o tema, dizendo o tema daqui não é a minha religião, porque ele sabia que ele mesmo não conseguiria defender a igreja dele, mas foi o próprio que trouxe aqui, afirmando que as Testemunhas de Jeová seriam as igrejas verdadeiras. Não sou eu que estou fugindo da Bíblia, Adriano. Infelizmente, você que veio trazer esse contexto do que a igreja católica prega, do que deixa de pregar, de quem foi que fez a guerra, de quem foi que não fez. Eu acho que historiografia quem está trazendo aqui é você. E está trazendo um pouco de Bíblia, sabe por quê? Porque nenhuma dessas afirmativas dos versículos bíblicos que você trouxe, a Igreja Católica nega. A Igreja Católica aceita tudo que foi falado e aceita toda a Bíblia que foi falado, e tudo que é dito na Bíblia é dito pela Igreja Católica. Eu acho que você não entendeu o terceiro mandamento, que é não falarás o nome de Deus em vão. Então, assim, é complicado. É porque na igreja, nesse tempo da carta que você trouxe, muita gente, muito cristão, estava usando o nome de Deus em vão. Então, a bula papal, para não ser utilizado o nome de Deus em vão na igreja, era justamente para exortar os cristãos, para exortar, né, os católicos. E na sua época, né, você falou assim, naquela época não havia cristãos, haviam judeus. Bom, o próprio Paulo falou que nós somos seguidores de Cristo, né, não seguidores da lei. Judeus são pessoas que seguem a lei, né, mas nós não seguimos a lei. Os apóstolos não seguiam a lei, os apóstolos seguiam a lei de Cristo. Né? Tanto é que o próprio Paulo vai falar que não são mais
e debaixo da lei, que vocês não estão mais debaixo da lei, em Gálatas capítulo 4. Então, assim, você não sabe quem fundou a Igreja Católica, você não sabe de onde vem o nome católica, você não defendeu e não foi contra uma acusação aqui da Igreja Católica pela Bíblia, porque a Bíblia não vai contra nada que a Igreja Católica prega, e tudo que a Igreja Católica prega está na Bíblia. Quem quiser abrir o catecismo vai ver os 10 mandamentos bonitinhos. Quem quiser a Bíblia vai ver todos os versículos bíblicos bonitinhos lá da forma que está escrito. A questão é que a interpretação de determinados grupos, né, como o grupo que o Adriano faz, é uma interpretação errônea que, infelizmente, eu acho que quem não está de acordo com as interpretações bíblicas são as pessoas que queriam que nós fôssemos muçulmanos hoje, que os muçulmanos tivessem matado todos os cristãos. São as pessoas que queriam que os vikings acabassem com a Inglaterra e o cristianismo não fosse difundido. São as pessoas que negam tratamentos de transfusão de sangue, que são tratamentos vitais para a vida. Eu acho que essa não é a igreja. Agora corre de novo, Adriano. Corre de novo das perguntas, das acusações e trazendo outros argumentos contrários, como o que você já está trazendo até agora. Eu acho que é 6-1, só se for na sua cabeça. Ok, deixa eu pausar aqui. Muito bem, gente, esse primeiro bloco, ok, terminou. Os dois fizeram 2 perguntas para cada um, ok? Obrigado aí pelos presentes. Presentei o Décio, presentei o Adriano. Obrigado, o pessoal está se comportando aí na rolagem de uma forma equilibrada. Os nossos amigos aqui também estão se comportando. Debate maduro é isso, é a pessoa realmente falar uma pergunta bem difícil, vamos assim, responder historicamente, é o outro rebater. Ok, parabéns por Décio e para o Adriano em relação ao comportamento, cara. Essa é a ideia do debate, tá ok? Pessoas maduras sabem debater. Voltando aqui, vocês podem beber uma água aí, a gente vai iniciar o segundo bloco, tá?